Gatter of Bambam. Bom, para você que não conhece Gatter of Bambam, o que eu acho no mínimo difícil, né, de não conhecer, porque esse jogo já se envolveu em várias polêmicas que foram confirmadas e que também já brigaram com grandes youtubers aqui dessa plataforma, como o Teorizando, o Core. Eu só conheço esses dois, tá? Sinto muito. Mas, voltando, esse jogo é um jogo mascote horror, que pegam personagens que eram para ser fofinhos, todos amigáveis, só que na verdade ele é basicamente o terror, é uma máquina de matar. Mas o que diferencia esse jogo da concorrência dele é que ele é ruim. E tipo, nesse vídeo a gente vai ver o que torna Gatter of Bambam tão ruim. Então, sem tempo a perder, e vamos começar. Bom, vamos começar com a primeira coisa, que é a gameplay. Bom, a gameplay consiste em você pega esse negocinho aqui que parece um controle e você usa esse controlezinho para direcionar um drone para ficar batendo nesse botão enorme aí. Bom, a princípio nada demais, né? Tá tudo normal. Só que tem um probleminha de que esse drone, ele é muito ruim. Ele não obedece a gente direito, ele fica demorando para bater no botão. Quando a gente manda uma ordem, ele fica mais de 3.000 anos. A gente fica mais de 3.000 anos aguardando ele fazer o que a gente pediu para ele fazer. E a gente fica lá com cara de esperando. Ou seja, já temos um ponto negativo aqui na gameplay. E tipo, também tem um ponto negativo de que a gente pode pular da altura que a gente puder. A gente não vai sofrer dano. Não é como o Pop Playtime que inventou um equipamento aí que faz com que a gente não sofra dano quando a gente cair. Não, eles não inventaram nada. Quando a gente cai, não acontece nada, a gente fica intacto. Agora já no capítulo 7 ou 8, eu esqueci qual é, eles adicionaram uma nova coisa para o drone, de que a gente poderia controlar o drone em primeira pessoa. Que assim, foi uma coisa daorinha, foi uma coisa legal. Só que eles demoraram muitos capítulos para fazer isso. Tipo, se eles adicionaram isso aí no terceiro, no quarto capítulo, tá bom, a gente ia gostar. Só que demorou muito. E quando a gente usa o drone, a gente percebe que a gente não é nada. Que o nosso protagonista, ele não é nada. Ele é o homem invisível. O que faz a gente desanimar muito da gameplay. Porque a gameplay não tem nada demais, não tem nada de inovador. Não é como FNAF assim, que tem uma gameplay daorinha, bem gostosinha de jogar. E também com Pop Playtime, que eles colocaram quase 800 mãos lá que tem diferentes funções. Mas agora bora ver o ponto dos gráficos. Bom, gente, eu nunca fui aquela pessoa de se importar tanto assim com os gráficos. Eu sempre fui mais daquela pessoa que gosta mais de ouvir a história do que se importar com os gráficos. Só que aqui em Gatter of Bambam, os gráficos eles conseguem muito me incomodar. Sério, no cenário, é um cenário todo pintado, não tem nada assim de extraordinário, alguma coisa que pareça viva, assim, parece tudo tão morto. Tipo, tem uma parede inteira lá com um tom de rosa, mas sem nada. Tipo, só com uma seta apontando pra lá. Sério, os cenários desse jogo é muito morto. Não tem nada de vivo. Ah, e a movimentação do nosso protagonista também é muito esquisita. Tipo, quando ele dá um pulo, ele demora muito pra chegar no chão. É sério isso? Ele demora muito pra chegar no chão? Tipo, sendo que tem que ser pelo menos um pouco realista. Mas nem isso os caras conseguem fazer. Agora vamos para um outro ponto que é os personagens do jogo.
Sério, eu não consegui me importar com nenhum personagem aqui desse jogo. Eu não consegui quase decorar quase nenhum nome. Eu só decorei o nome do Bambam, da Bambalina, do Yabinab lá e do Zófilos, que é um personagem bem legal, né? É o único que eu acabei gostando. Mas de resto eu acabei esquecendo. Eu esqueci o nome dessa Lula, eu esqueci o nome desse caracol, esqueci o nome da parceira do Nabnab, né? Não, que é Nabnanina, sei lá. Ou dessa canguru aqui. Ou desses bichos aqui que era pra ser os inimigos, né? De todos os capítulos. Eu esqueci o nome. Ou seja, eles não são memoráveis e eu só acabei lembrando porque, né? Eu também não sei, porque se fosse por mim eu teria esquecido totalmente. Porque nenhum deles tem assim uma coisa que vai fazer eu lembrar deles. Eles não têm um visual bacana, tipo, agradável de se ver. Como o Fred lá de FNAF, o Huggy Wuggy de Pop Playtime. Tipo, todos os personagens dessas duas franquias, eles são tão memoráveis, são tão caracterizados assim, e são tão bonitinhos que faz a gente lembrar do nome deles, faz a gente lembrar o que eles são. A Chica é uma galinha, o Fred é um urso, o Bonnie é um coelho, o Fox é uma raposa, não, é um lobo, é um lobo, desculpa. Não, ele é uma raposa, desculpa. Ah, sei lá, ele é um lobo, uma raposa. Agora, o Pop Playtime, né, o Huggy Wuggy, ele é um brinquedo gigante azul com, com pelos, né? E com um sorriso, né, meio que dizendo que eu vou te matar. A Mamãe Relax tem, né, aquele negócio, né, de aracnide, que é uma aranha. O Catnap, né, ele é um gato. O Hug... E também tem o Dog Day, né, que é um cachorro, que ainda me dói a morte dele, faz eu sentir umas dores aqui no peito. Porque ele foi o melhor personagem, velho. Ele é o melhor. Não, ele é o segundo melhor, porque tem a Kissimmee, né? E eu amo a Kissimmee com todo meu coração. Mas é isso, gente. Os personagens dessas duas franquias, eles são tão legais que a gente consegue lembrar da característica deles, dos designs, dos nomes. Agora aqui em Pop e agora não, Pop Playtime não, em Gather of Bambam, a gente acaba nem ligando, tipo, ah, que design feio, ah, deixa pra lá. Tipo, a gente nem se importa em lembrar os nomes deles, porque eles não têm nada demais, parece uma massinha de modelar. E também você consegue ver os polígonos que estão neles. Você consegue perceber que as pessoas que fizeram isso não têm nenhum carinho, sei lá, eles não se dedicaram a fazer alguma coisa da hora. Eles simplesmente pegaram lá polígonos, né? Fizeram um negócio todo vermelho, aí pronto, colocou ali os olhos, uma boca e pronto, acabou. Faz isso aí mesmo. O que seja, o que é um pouco triste, né? Porque eu fui uma das pessoas que ainda botava um pouco de fé, né? Em Gather of Bambam. Que tipo falando, não, vai ser melhor, eles vão acabar melhorando, porque eles ganharam muito dinheiro. Eles ganharam muito dinheiro com esse jogo. E eles acabaram melhorando em quase nada. A única coisa que melhorou foi só um pouquinho, né? Os gráficos, né? Para os personagens. A movimentação também melhorou um pouco. Que foi no Gather of Baba Zero. Que realmente lá melhorou. Melhorou. Só que poderia ter melhorado um pouquinho mais. Porque porque ele tinha de tudo para ser igualmente assim com o FNAF Pop Playtime. E no final ele acabou nem sendo a sombra deles. Mas me diz aí o que você acha desse jogo? Acha ele bom? Acha ele mais ou menos? Ou que ele é ruim? Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e tchau.